trilharei também, ou arriscarei trilhar o caminho, quais os outros se quiserem, falar um pouco de ética também, em razão do livro do Luciano, né? E faria isso pensando nessa ética que nos acompanha no dia a dia, mas uma ética que ela tem uma trajetória, né, desde a Grécia Antiga. E o livro tem um título que ele é muito instigante para se pensar isso, né? É instrumento, né, de paz e justiça. E a gente escuta muito no nosso cotidiano que para se ter a paz é preciso fazer a guerra para ser a paz. Né? Me parece um negócio meio controverso. Quando a gente olha para a primeira terminologia do livro, que é instrumento de qualquer coisa é mais ou menos o objeto que é utilizado não para aquele fim exato. Quando a gente diz que alguém, por exemplo, aproveitando aqui o companheiro aqui de advogado, aproveitando aqui a presença dele, quando a gente diz que alguém cometeu um crime, por exemplo, com a cadeira, a gente diz que o instrumento utilizado pelo crime foi a cadeira, ou que o instrumento utilizado pelo crime foi uma pedra. E por que se diz que o instrumento utilizado pelo crime foi uma pedra e não a arma? Porque a cadeira não foi feita para um fim diverso. A cadeira ela é feita para sentar. Então, ela não é feita para se produzir crime. A arma é um instrumento de ataque, né, e de defesa. Ou tão somente, se você pegar um escudo, por exemplo, o escudo é tão somente um instrumento de defesa. Se alguém produz um crime com um escudo, ele produziu um crime com um instrumento que foi o escudo e não uma arma. E digo isso para dizer que a ética, né, nesse caso, ela vai ser um instrumento, porque ela é criada com diversidade. Se a gente pensar a Grécia, e como estudamos muito sobre isso para escrever esse livro, a gente vai pensar a Grécia, a ética como algo estritamente ligado à política. A política da Grécia é estritamente ligada a questões éticas. Tanto que a gente tem aí o instrumento de paz e justiça. Lá em Ética Nicômaco, né, de Aristóteles, a primeira coisa que ele vai nos perguntar, ou que ele vai nos trazer a reflexão, é o que é a justiça. E a resposta que ela vai dar é dar a cada um aquilo que é seu. E aí a gente nos pergunta, imagina alguém que é proprietário de uma arma, que diante de um surto tem essa arma apreendida por outra pessoa. E ele vai até essa pessoa e diz, olha, me devolve minha arma, porque essa arma é minha. Então, por justiça, você deve me devolver. E aí você cai diante de um dilema ético, o chamado dilema ético. Agora, eu devolvo a arma, e ele pula da ponte da vida com essa arma, ou eu sequestro essa arma, por julgar que ele não tem as faculdades físicas para continuar como proprietário dessa arma. E aí, a gente vai aplicar ou não o princípio da justiça de Aristóteles, que era dar a cada um que é seu? Então, a reflexão importante que ele traz a partir do título do livro, né? E para fazer essa trajetória, em determinado momento da nossa história, da história da humanidade, durante a Idade Média, a ética muda o viés completamente. Deixa de ser esse instrumento relacionado à justiça e ao direito e passa a ser um instrumento da religiosidade. Ali, cristalizado de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Quem lê a obra de Santo Tomás de Aquino, quem lê a obra, quem visitou as confissões, quem leu a obra de Santo Tomás de Aquino, quem visitou a obra de Santo Agostinho, vai perceber que essa ética está ligada ao divino, diretamente ligada ao divino, e não mais à política, à coletividade. Né? Então, hoje a gente escuta muito uma discussão acerca, né, ou uma confusão acerca do que seria ética e moral. Que às vezes o fato é moral e a gente diz, mas fulano não teve ética. Quando, na verdade, não foi a questão da ética. Porque no entendimento dos filósofos, a ética seria a reflexão sobre a atitude moral. E a gente fala muito, por exemplo, né, a gente que vai para a missa no final de semana, não, no caso, não, a minha esposa vai por mim. Não, mas a minha esposa vai por mim, ela
Eu não vou muito, não, mas a gente vai. Eu tenho irmãs e cunhados, pastores, eu tenho irmãs evangélicas, irmão de sangue, cunhados, são pastores, tem irmãos de sangue, são evangélicos. E a gente pega, de vez em quando, o seguinte fato: caça alguém, aquela moça ou aquele rapaz, às vezes, onde a roupa está 5 palmos acima do joelho, né, e 3 palmos abaixo do umbigo, e aí você faz um determinado comentário, sobre as vestes da pessoa. Fulano ou fulano não está vestido de acordo. E aí a gente pensa a ética, né, sobre a reflexão sobre essa fala nossa como cristão, sobre o ato da pessoa que preferiu usar a roupa com os 3 palmos acima do joelho e 2 palmos abaixo da língua. Porque, na verdade, não é a questão dela usar ou deixar de usar, mas é a questão nossa, como cristão, nos refletir qual a nossa ética cotidiana em relação àquele fato. E a gente precisa pensar nisso. Pensar nisso como pensou o Cristo diante da samaritana, né? Ele fica diante de uma samaritana, eu acho que ele pede a água, né? Ele disse: como posso, mais ou menos assim, como posso te dar água? Sou mulher, sou samaritana, como posso, né? Mas aí veio toda uma reflexão a partir de Cristo acerca daquele fato. Então, o livro do professor chama-nos a reflexão para uma ética nossa, né? Uma ética cotidiana do dia a dia. E aí eu gosto muito de dizer assim: eu sou muito apaixonado por aqueles livros, eu escrevi os 2, por aquelas notinhas de rodapé, e aquilo é uma bonita de se fazer, né? Porque tem toda uma tecnologia para se fazer aquilo. Além disso, ainda tem umas notas que a gente coloca no meio do livro, que dá 4 espaços de sempre a hora, 2 pontos. Né? São livros que terminam enfadando o leitor, né? De fazer uso desse livro. E eu acho que um livro de ética que se propõe a atender ao senso comum, ele tem, professor, na verdade, que ser desprovido dessas regras rígidas que a academia nos impõe, sabe? Então, deixo essa reflexão aqui, né, e faço isso agradecendo, inclusive, aos meus confrades da academia de Cordel, do Vale do Paraíba, da qual eu faço parte, em nome deles. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui